A minha pergunta, ela surge como uma espécie de provocação, mas não uma provocação negativa, assim, é só porque enfim, eu gosto de ver como as pessoas pensam sobre as questões que eu também penso, certo? E tu é um cara que tem um conhecimento vasto de poesia e também como acadêmico das letras, de questões específicas do mundo literário, e que também já tem um trabalho poético bem amadurecido. E quando eu li o teu livro, eu falei isso no dia do teu lançamento, de todas as maravilhas que tinha lá dentro, uma que não tem grande coisa a ver com o livro em si me chamou muita atenção, que foi a poesia dedicada ao Vladimir Dias Pino. Nesse sentido, eu gostaria de que tu falasse, não sei se é necessariamente uma pergunta, mas uma provocação para que tu fale sobre como o Mateus transita entre ser mato-grossense e morar em São Paulo, não no sentido identitário, digamos assim, mas no sentido da busca por uma tradição poética que possa ser do Mato Grosso também, que possa de alguma maneira aparecer na tua poesia, ou se isso não é uma busca tua, se não te importa diretamente. Bom, eu acho que essa questão do espaço, não só geográfico, mas simbólico, né, que seria Mato Grosso, é uma questão que passou por fases, assim, na minha criação, na minha escrita, né. Quando eu morava em Mato Grosso, quando eu nasci em Cuiabá, passei a infância e a adolescência, me mudei para São Paulo só depois do ensino médio. Nesses anos de formação, assim, se é que eu posso usar esse termo, Mato Grosso não era uma questão. Não era uma questão literária, não era uma questão identitária, como você disse. Mato Grosso simplesmente não era uma questão. Eu estava preocupado em aprender o ofício. Eu tenho isso muito arraigado em mim da criação artística como um ofício, como uma coisa artificial. Não é natural, não é como comer ou beber água, não é algo que já nasce com alguém. Eu acho que é um fruto de trabalho. Então, nesses anos de formação, é uma palavra um pouco pomposa, mas nesses anos de formação, Mato Grosso não era uma questão porque eu estava preocupado com essas ferramentas do ofício. Então, eu escrevia meus primeiros poemas, eu estudava, lia muito, comecei a ler muito cedo. E nada de Mato Grosso, pouquíssimos contemporâneos. E eu estava um pouco fechado nesse mundo do exercício quase maquinal de ritmo, na época ainda, com as ferramentas tradicionais da poesia. Tanto que a poesia que eu escrevia nesses primeiros anos era realmente muito, muito tradicional nesse sentido também, formal. Mas eu acho que foi uma base muito boa, foi uma coisa que deu frutos, porque esse início tradicional acabou me dando uma segurança depois, quando eu fui destruir ou desmontar esse tradicional. Então, eu acho que eu, pelo menos, só consigo fazer de um jeito que me agrada algo que não é nem pouco tradicional, talvez seja o oposto de tradicional, porque eu tive esse início no tradicional. Então, Mato Grosso não era uma questão nessa época. Depois que me mudei para São Paulo, eu comecei primeiro a trazer as minhas leituras para perto do contemporâneo. Então, antes disso eu só chegava à década de 40 ou 50, fui puxando cada vez mais para o contemporâneo. Hoje eu quase que só leio contemporâneos e fico alternando entre contemporâneos e clássicos. Mas aí, né, nessa aproximação começaram a aparecer os mato-grossenses. Então, a primeira grande figura foi Lucinda Nogueira Persona, que
não nasceu em Mato Grosso, mas é uma autora mato-grossense, é considerada uma autora mato-grossense, faz parte da Academia Mato Grossense de Letras. Ela é do Paraná, na verdade. Mas ela foi, acho que, a primeira quase revelação. Eu lembro do sentimento da primeira leitura. Foi uma coisa realmente do nível da revelação. E a partir disso eu comecei a puxar os outros autores. Então, a partir disso eu fui puxando os outros mais já canonizados em Mato Grosso. Depois fui puxando os contemporâneos, porque eu conhecia essas pessoas, esses poetas, esses romancistas, esses contistas. Então foi um trabalho muito lento. E ainda assim ali a Mato Grosso estava nas minhas leituras, não estava na minha criação. Por último, há quase só 3 anos, não muito tempo, Mato Grosso começou a chegar ali naquele núcleo duro de questões sobre as quais a gente escreve, né? E ironicamente não essa entrada nesse núcleo não se deu através de um autor mato-grossense ou de um acontecimento que pudesse se dar em Mato Grosso, e foi através de João Cabral de Melo Neto, pernambucano. E quando eu li os primeiros livros, os livros de formação, os livros em torno desse espaço, não só geográfico, mas simbólico, imagético, que seria ali Pernambuco, na obra de Cabral, eu comecei a refletir sobre o que seria o meu espaço geográfico, simbólico e imagético. Então, a partir de O Rio, a partir de Morte e Vida Severina, eu comecei a me perguntar, mas calma, e como eu trabalharia isso em relação ao Mato Grosso? E aí acho que foi quando começou e comecei a trabalhar de modo consciente com essa questão. Mas é uma coisa realmente de pouco tempo, de 2, 3 anos. Mas hoje em dia eu posso dizer que talvez não o espaço geográfico, mas pelo menos esse arcabouço imagético que eu tenho de 18 anos de Mato Grosso e de uma formação literária como pessoa afetiva em Mato Grosso, acho que isso tudo posso dizer que está no centro do que eu faço. Então vou continuar a pergunta do Mate, em cima do que tu falou. Explorando um pouco a leitura, não a tua leitura, mas o fenômeno que a gente percebe é que autores de estados marginais dessa metrópole Rio-São Paulo, né, que pra gente é uma coisa só, ainda que não seja, mas a distância parece, esses autores marginais vêm para a metrópole, publicam na metrópole e são lidos na metrópole. Então a pergunta, que talvez seja uma provocação, diz respeito ao retorno da tua obra de onde tu vem. Se isso acontece, se é importante que isso aconteça, e se tu é lido no Mato Grosso, como se dá o retorno para ti dessa leitura? Eu estava conversando sobre isso ontem com um dos autores mato-grossenses que eu mais respeito, que é o Paulo Ferraz, que mora em São Paulo, né? A gente estava falando sobre isso, a gente estava falando sobre em que medida o autor dos estados ditos periféricos, né, que são todos, além de Rio, São Paulo e talvez Minas, mas talvez, como esses autores dos outros estados são recebidos, são lidos, são apreciados ou não nos seus estados. E a gente chegou à conclusão de que é preciso um aval ou um reconhecimento dessas metrópoles, dessa metrópole, na verdade, para que haja também em cadeia um aval, um reconhecimento dos estados periféricos. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça que boa parte da boa e talvez até ótima relação que eu tenho hoje em dia com outros autores de Mato Grosso, vivendo em Mato Grosso, autores de outros estados que moram lá também, acho que e com leitores até de modo geral, poderia dizer, boa parte dessa boa relação vem
do fato de eu ter me formado em São Paulo, ter continuado meus estudos em São Paulo, ter sido lido por algumas figuras chave de São Paulo. Eu tenho claro que isso é o que deu o aval no Estado. Então, é quase como se se voltasse aquele lema de que o santo de casa não faz milagre, né? Algo assim. Eu acho que é muito mais difícil, eu percebo isso com os meus colegas que moram em Mato Grosso ainda, que não se mudaram, não moraram fora por um tempo, que eles sempre são vistos como autores de segunda, quase, assim. Eles são lidos quando não pode ser lido um autor da metrópole, ou depois disso um autor regional que teve reconhecimento na metrópole. Eles são sempre postos abaixo, assim, como segunda, terceira, quarta opção. E mesmo os que moram há décadas em Mato Grosso e têm um grande reconhecimento, como, por exemplo, eu disse na última pergunta, a Lucinda Nogueira Persona, boa parte do reconhecimento dela vem da vivência dela no Rio e da premiação da União Brasileira de Escritores. Ela ganhou o prêmio Cecília Meirelles, se eu não me engano, 2 vezes, ou foi indicada uma vez e ganhou outra. Mas, enfim, ela teve esse aval. De José Castelo também, do crítico. Então, tudo passa pelo aval da metrópole. Então, eu acho que é muito difícil um autor desses estados periféricos conseguir não criar a obra, porque isso não depende da resposta do leitor, do reconhecimento, mas para ter algum reconhecimento, que é sempre parcial entre escritores, que nunca é completo, um escritor não é uma celebridade, é uma coisa sempre muito parcial, mas mesmo esse reconhecimento muito parcial só vem através de um primeiro reconhecimento, de uma primeira chancela de Rio, São Paulo, talvez Minas Gerais. Não vou começar a dizer nomes porque eu vou esquecer algum e isso acho que não seria justo, mas a gente tem ali pelo menos 3 ou 4 autores que, na minha leitura, pelo menos, são dignos de atenção urgente, e eles provavelmente não vão receber o reconhecimento que eles merecem. Provavelmente não vão. É triste, mas acho que se eles não, sem esse aval, o Estado acaba deixando sempre esses autores na lista de segunda, de terceira, de quarta, de quinta opções. Como acontece em todos os lugares. É isso aí? É isso aí. Foi uma linda resposta.